Convido você ao texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 12. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Segunda carta de Paulo aos crentes em Corinto, capítulo 1, verso 12. É o texto que vamos partilhar nesse instante. Todos acharam? Diz assim o texto sagrado: Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Quero ler novamente aos irmãos. Esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas com a sabedoria, mais de acordo com a graça de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre as faces da graça de Deus. Esse é o assunto já dos últimos domingos. Já estamos há 4 domingos falando sobre isso. Sobre a graça de Deus, sobre como perceber a manifestação da graça de Deus de muitas formas. O texto que nos diz que essa dispensação da bondade, da misericórdia de Deus sobre nós, ela é múltipla, é o texto de 1 Pedro que vai dizer assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que Pedro está dizendo é que nós recebemos essa graça, nós acolhemos essa graça em nossa vida, e agora nós somos chamados a servir os outros de muitas maneiras, porque a graça de Deus, ela tem muitas formas, ela se manifesta de muitas formas. E é verdade isso, meus irmãos, a graça de Deus se manifesta de muitas formas. Às vezes um abraço, às vezes um sorriso, às vezes um presente inesperado. Você não esperava receber um presente e de repente você recebe, aquilo é muito significativo para você. Às vezes um amigo que você conhece que te faltava, não é? Quem aqui tem amigos muito significativos na sua história, na sua vida? Levante sua mão, só para mim ver. Uau! Quanto vale um amigo? No dia da aflição, não é? No dia que a gente precisa, Deus nos dá um amigo, Deus, né, permite que alguém seja nosso amigo íntimo da gente e nos estenda a mão. A graça de Deus se manifesta de muitas formas. Uma cura, por exemplo, quando você não tinha condições de ver um horizonte de cura sobre o seu problema. A graça de Deus se manifesta também sobre a mão da medicina. Eu tenho agradecido muito a Deus pelo Dr. Fabrício, esse neurologista, porque mesmo com a possibilidade de pagar um convênio, que inclusive é graça de Deus da vida da igreja para a minha vida, parte dele,
Ele é um excelente médico. Ainda ontem fuçava na internet para descobrir um pouco mais da sua vida e descobrir coisas mais interessantes ainda sobre esse médico. E a gente sabe que não ter convênio não é segurança de nada hoje. Porque você vai aos médicos e você não sabe o que você vai encontrar. Infelizmente. Isso é graça de Deus sobre nós. Graça de Deus por mais um ano de vida. Graça de Deus por mais um estágio da vida que a gente começa. Por exemplo, como os nossos irmãos ali, recém-casados, né? Os pombinhos ali. Graças a Deus quando um filho nasce, como o Márcio e a Carol aí, que estão com o Rafael ali no colo. E essa semana estivemos lá e eles dizendo assim, puxa, pastor, a vida muda mesmo. E muda mesmo. Mas é graça de Deus que a vida muda. Que coisa boa, não é? Então, enquanto alguns como eu já estão cultivando a vovozice, alguns estão cultivando, né, a paternidade, aprendendo a ser pai, aprendendo a ser mãe. Isso é a graça de Deus. A vida está seguindo, meus irmãos. Estamos seguindo com Deus durante essa peregrinação. Hoje, meus irmãos, à luz desse texto, eu quero falar sobre a graça de Deus como provedora de sabedoria nos nossos relacionamentos. Na semana passada, nós vimos o apóstolo Paulo tentando dizer à igreja de Corinto, essa mesma igreja para a qual a carta é endereçada, tentando dizer para ela o seguinte: olha, entre vocês e as suas necessidades, vocês não podem confiar na imagem de uma outra pessoa que vai, por meio dos seus dons, da sua habilidade, levar você ou resolver os seus problemas diante de Deus, ou trazer de Deus uma solução para os seus problemas. Isso estava acontecendo na igreja e o Paulo estava preocupado com isso. Por isso ele vai dizer assim, irmãos, eu não posso me gloriar pelos dons que Deus me deu. Eu só posso me gloriar pelas minhas fraquezas, porque é nessa experiência de ser humano, é nessa experiência de colocar os pés na terra, nessa experiência de contratempos, essa experiência de contingências humanas, de saúde, de enfermidade, de paz nos relacionamentos, de conflito em relacionamentos, é nessa contingência de depressão e de euforia, de alegria, é nessa contingência de ser amado, querido, abençoado por uma comunidade, mas em outro momento rejeitado, afastado, rechaçado por uma outra comunidade. É nessa experiência onde a vida acontece, é no dia a dia, na vida como ela é, que as coisas acontecem. Então, não pensem os irmãos que alguém possuído de dons possa ser um modelo ou o alvo da confiança de vocês para se chegar até Deus. O Paulo deixa isso muito claro. Bom, nós falamos disso na semana passada. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre como é, então, que nós nos relacionamos. Hoje o Paulo vai dizer assim, irmãos, observem bem como foi a minha relação com vocês. Observem bem como foi que ele não fala só dele, ele coloca a nossa consciência, então ele não está falando só dele, porque o Paulo não estava sozinho nessas viagens, ele tinha Timóteo, tinha Tito em outros momentos, então diz assim, como é que nós, que trouxemos a palavra de Deus a vocês, nós nos procedemos, como é que a gente procedeu, como é que a gente se comportou no nosso relacionamento entre vocês. Então, se domingo passado a gente deu um exemplo de como as coisas não devem ser, hoje a gente deve dar um exemplo de como as coisas devem ser. Mas eu não quero que você fixe os seus olhos, eu não quero levar a sua mente para a relação igreja-pastor. Não é isso só. O texto é muito mais do que isso. A minha intenção e o meu discernimento desse texto é que você perceba como que entre você, então você está aqui e a pessoa está do lado de lá. Como é que você se relaciona com essa pessoa? O apóstolo Paulo está do lado de cá, escrevendo aos irmãos de Corinto, do lado de lá.
e ele vai dizer, olha, na minha experiência de relacionamento com vocês, eu me apeguei e eu me relacionei com vocês através da graça de Deus. E aí, meus irmãos, o que a gente começa a perceber é que todos nós nos relacionamos com alguém, é verdade ou não? Então, por exemplo, vamos ser didáticos agora. Eu me relaciono com a Edilane, tá certo? Mas também me relaciono com a Lourdes, com o Torres, com o Edson e com todos os irmãos aqui, é verdade ou não? Da mesma forma, você se relaciona com as outras pessoas e se relaciona comigo, sim ou não? Então, veja que de você sai relacionamento para o seu marido, relacionamento ou para a sua esposa, relacionamento com o seu filho, relacionamento com o seu irmão familiar, relacionamento com o seu irmão em Cristo, relacionamento com a sua família estendida, sua sogra, seu sogro, seus cunhados. De você sai relacionamento, sai uma ponte de relacionamento, uma conexão, por assim dizer, não é? Com os seus colegas de faculdade, com os seus colegas de trabalho, tá certo? Com os seus filhos, com os seus pais, ok? Todos nós nos relacionamos com alguém. Tudo bem até aqui? A questão é que interface você tem usado para se relacionar com todas essas pessoas. Essa palavra interface, ela é uma palavra vinda do mundo da tecnologia. Eu convivi com essa palavra, eu acho que hoje ela não é muito usada, a não ser em manuais técnicos, mas eu convivi com ela na década de 90 ali. Interface é uma forma, é um programa, é um meio pelo qual o que eu digo é interpretado ou é reinterpretado de modo que ela possa entender. A interface é o que faz esse meio do caminho. Então, entre Paulo e a igreja, existia uma forma de ser, que eu estou chamando de interface, para com a igreja. Entendem isso? Sim ou não? Irmãos, vai dar 9:55. Significa que o culto está quase começando. Pelo menos naquele relógio ali. Veja só, de novo. Interface. Eu estou aqui. Meus filhos estão lá. Como é que eu me relaciono com os meus filhos? Qual a forma, qual a interface que eu uso para me relacionar com eles? O texto que acabamos de ler, o Paulo está assim, irmãos, nós temos orgulho, nós estamos... esse é o nosso orgulho. Veja aí na sua Bíblia, versículo 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade que vem de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas com a interface da graça de Deus. Não com a interface do mundo. Outras versões, e isso é muito interessante, vão dizer assim, olha essa versão da Almeida, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Sabedoria carnal. O Paulo está dizendo que no relacionamento dele com a igreja de Corinto, a interface que ele usava para se relacionar com esses irmãos era a graça de Deus e não a sabedoria do mundo ou sabedoria carnal. Eu diria assim, e não a mente humana, a mente puramente humana. Ok? A minha pergunta para você, então, é essa. Pare para pensar por um instante, por favor. Entre você e seus relacionamentos, sejam eles quais forem, qual é a interface que você está usando? Porque, veja, a exortação das Escrituras é essa, irmãos. Todos nós recebemos a graça de Deus de múltiplas formas.
E agora temos que nos relacionar, eu e o meu irmão, a partir da graça de Deus. E não a partir de uma mentalidade ou de um conceito de sabedoria carnal, de sabedoria humana. Então a minha pergunta é: qual tem sido a sua interface de relacionamento com seu marido, com seu filho, seus amigos, suas amigas, seu pai, sua mãe, seu chefe, seus colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que você se relaciona, seus clientes, seus fornecedores, todas as pessoas. Ok? Pastor, o senhor pode explicar melhor o que é essa interface da graça de Deus e essa interface do mundo? Claro que eu preciso explicar, senão os irmãos não vão entender. O Paulo está dizendo assim, meus irmãos, nós temos um orgulho muito grande de uma coisa no nosso relacionamento com vocês. O orgulho que nós temos é que a nossa consciência está absolutamente tranquila com respeito à forma como nós nos relacionamos. Nós, pela simplicidade e santidade que vem de Deus, isso não é mérito nosso, foi Deus quem nos deu condições de sermos assim, foi Deus quem nos fortaleceu para que fôssemos assim. Deus nos fez relacionarmos com vocês através da graça dele. Deus não permitiu que nós nos relacionássemos com vocês como se nós fôssemos melhores do que vocês. Deus não nos permitiu que nós nos relacionáramos com vocês com intenções escusas. Nós não fizemos de vocês, Igreja de Cristo, um meio para que nós crescêssemos na vida. Não, nós, pela graça de Deus, nós servimos os irmãos. A graça de Deus nos deu consciência de que vocês não são um grupo de pessoas a serem manipuladas dominicalmente, semanalmente. A graça de Deus nos fez enxergar quem de fato os irmãos são. E aí, meus irmãos, eu tenho uma boa pergunta a fazer. Qual a diferença entre um relacionamento baseado pela graça e um relacionamento baseado na sabedoria carnal ou na sabedoria mundana? O Paulo está orgulhoso porque ele tem na sua consciência, a consciência dele dá testemunho dele, de que, olha, nós temos nos relacionado especialmente com vocês através da graça de Deus. Mas como é se relacionar através da sabedoria carnal? E agora eu faço desse relacionamento de Paulo com a igreja uma ponte para o seu relacionamento, coloque você aqui com esses outros, todas as pontes de relacionamento que você tem. E a pergunta que eu fiz, se você tem qual a interface que você tem usado? A carnal ou a interface da graça? Você pode perceber agora se você tem usado uma ou outra. Ok? Vamos comparar uma com a outra. Por exemplo, a interface da graça faz de você alguém compreensivo. Já a interface carnal, um relacionamento humano, te leva para que você seja alguém intolerante. Veja só, está aqui você, está lá o trânsito de São Paulo. Porque a gente se relaciona com o trânsito de São Paulo também, né? Se você se relaciona com o trânsito de São Paulo, gente cortando, e buzina, e farol, e motoqueiro, eles são os melhores. Se você se relaciona, como é que você se relaciona com esse trânsito aqui? Pela graça ou pela carne? Se é pela graça, você é compreensivo. Se é pela carne, você é intolerante. Por exemplo, você já reparou que pedestre não tem vez na nossa cidade? Só sabe disso quem anda a pé, não é? Quem anda de carro é mesmo. Pedestre não tem vez na nossa cidade. Diz o Código de Trânsito que você deve dar preferência ao pedestre. Então, por exemplo, o farol está aberto, está fechado para você e aberto para lá. Quando os faróis trocam,
e passa a estar aberto para você e fechado para outro fluxo, ele não dá tempo para o pedestre. Se o pedestre quiser passar quando o seu farol estiver aberto, você deve parar o carro para que ele passe na faixa. Ok? Você vê isso acontecendo? Jamais. E se você parar o carro e for compreensivo, o que você vai escutar em questões de segundo? Você e o pedestre. Buzina. E o cara vai passar do seu lado e vai dizer, pô, ele vai te... Não é? Agora, pense... Então, o relacionamento com o trânsito e o pedestre pela graça, ele mostra compreensão, ele é compreensivo. Agora, o seu relacionamento com o trânsito pela sabedoria humana, ele é intolerante. Por quê? Porque ele quer resolver o problema dele, ele não tem tolerância com ninguém. Vamos, que eu preciso passar. Pense agora numa outra circunstância aí. Seu filho faz uma bobagem. Seu filho faz uma arte. Qual é a sua interface de relacionamento com ele quando ele apronta? É a compreensão ou é a intolerância? Pense em você como chefe. Se você é chefe, seu funcionário comete um erro e você já sabe. Normalmente os chefes enxergam muito bem os erros. Mas você é compreensivo ou você é intolerante? Outra diferença entre a graça e a sabedoria carnal. A graça é paciente. A sabedoria carnal é pragmática. Ser pragmático é tratar as pessoas ou se relacionar com as pessoas sempre visando alguma utilidade. Isso é pragmatismo. Eu me relaciono com você, mas de modo, vamos, resolva isso, vamos fazer, entende? Você olha a pessoa, não pela pessoa, você não tem paciência com a pessoa, você quer que a pessoa apresente resultado. Então, relacionar-se com alguém através da graça é ser paciente. Não, eu sei que ele é meio devagar, eu sei que ele, que ele é fraco, ele não tem toda a habilidade que deveria ter, mas vamos ter paciência. Vamos ter paciência no relacionamento. Vamos ter paciência com... Agora, eu ia falar com a minha mulher, mas ela que tem que ter paciência comigo. O pragmatismo só olha para você na intenção de pôr você para dar lucro. Isso é ser pragmático. Eu não me importo se você não está no seu tempo. O que me interessa é que você reaja no meu tempo. É isso que me importa. Mais diferenças entre a graça e a sabedoria carnal. A graça é humanista. A sabedoria carnal é utilitarista. Por exemplo, um governante entre favorecer o planeta, favorecer as fontes de água, favorecer o bem-estar ecológico, para que isso favoreça a condição de vida humana, e entre vender um espaço para uma grande multinacional, entre dar incentivo para que o capitalismo avassalador se estabeleça e gere lucro, qual que ele escolhe? Via de regra. A visão humanista ou a visão utilitarista? Entende isso? Isso vale para sistemas de governo, mas vale para os relacionamentos dentro de casa também. Vale para tudo. Veja agora, a graça ela é honesta.
A sabedoria carnal, ela é falsa e hipócrita. Então, eu vou me relacionar com alguém, se eu me proponho a relacionar-me pela graça, e eu digo assim, não, eu não concordo com você, eu preciso ser honesto com você, isso não agrada a Deus, eu não penso assim, eu penso diferente de você, eu acho que você não está me tratando com sinceridade. Se eu me relaciono pela graça, as virtudes de Deus e a forma como Deus se relaciona comigo são levadas em conta. Porque Deus não é hipócrita nem falso. Agora, o relacionamento da sabedoria carnal, não, puxa vida, foi mesmo, hein? Nossa, um segundo depois ele pensa assim, puxa, me livrei de mais um. Eu não me importo de que você não me conheça, eu não me importo com isso. Desde que você acredite naquilo que eu estou vendendo para você, tá bom. Desde que você acredite nesse estereótipo que eu crio, tá bom. A sabedoria carnal, ela é a fábrica de máscaras para os relacionamentos. A graça não. A graça diz assim, olha, preciso te falar a verdade. Eu não concordo, eu não sei, eu não sou. Isso que você está dizendo sobre mim não é verdade. Vamos ser sinceros? Eu também acho que você não acha tudo isso de mim, hein? A graça é assim. Diferenças entre a graça e a sabedoria carnal. A graça é generosa. A sabedoria carnal é egoísta. Ou melhor, ela é individualista. Desculpa. Como é que você se relaciona com as pessoas quando o assunto é dinheiro? O assunto é dinheiro. Você emprestou, você vendeu, você deu para um filho, você trouxe o dinheiro para ser ofertado na igreja. Como é que você lida com o dinheiro nessa questão da generosidade ou da individualidade? O dinheiro é seu? O dinheiro que você ganha é sempre para você? Quando você pensa em dinheiro, você pensa no seu dinheiro ou no nosso dinheiro, na sua casa? Por exemplo, lá em casa, assim, o pessoal tem maior ciúmes do carro, né? O do meio, porque o carro é o objeto do desejo de todo menino de 17, 18, 20 anos. A mais velha, porque não tem um carro igual. E a mais nova, porque acha que eu estou com a bola toda e tenho um carrão. Olha só como é louco isso, né? Então, quando qualquer um dos meus filhos vem falar sobre o carro, papai, olha seu carro. Não, nosso carro, filhinho. Pai, me empresta o seu carro? Não, me empresta o nosso carro. Peça direito. Porque o carro não é meu. O carro é nosso. O seu dinheiro é seu ou o seu dinheiro é nosso? Isso não quer dizer que a sua responsabilidade sobre o seu dinheiro vai acabar e que você pode dar dinheiro para o seu filho do jeito que ele quiser. Não é isso. Essa semana assisti um filme fantástico. Eu não vou lembrar o nome agora, mas uma mulher vítima de um marido bem desses safados, teve 5 filhos com ele, morava na Califórnia dos anos 40, 50, e ela vai morar no interior, numa pequena casa no interior, casa acabada, assim, e ela começa a construir a casa e tentar fazer da casa um lar, uma casa mesmo, um lar, né? E aí o filho mais velho, era o único pré-adolescente, assim, pega toda essa fase de sofrimento da mãe, os outros eram todos pequenos, e essa mulher vai de todo jeito tentar fazer alguma coisa, e num dado instante chega o Natal. Aí quando chega o Natal, o padre da cidade aparece lá, olha, a nossa comunidade tem presentes para todas as famílias necessitadas, famílias carentes. Nós trouxemos presentes para todos os seus filhos. Ela fala, aqui não tem nenhum carente. Pô, bate a porta na cara do padre.
Aí elas chamam os filhos e faz a seguinte ideia. Olha que ideia maravilhosa. Não sei se você já fez isso. Eu já fiz coisas desse tipo. Crianças, esse ano, todos nós vamos dar presente para a nossa casa. O que vocês acham? Criança, né? Legal, mãe. Tá bom, presente para casa. É, presente para casa. Nesse ano, todos nós daremos presentes para a nossa casa. Aí, chega o dia do Natal, eles desembrulham os presentes. Aí tem uma furadeira daquelas manuais, sabe, que a gente usava antigamente, um martelo, um saquinho de prego, um prumo, uma régua. E as crianças abrem os presentes, olham aquilo, tal, olha para a mãe. Vocês não gostaram? Olha quantos presentes a nossa casa ganhou. Aí o filho mais velho tem um insight de um lampejo de consciência, joga o que ele ganhou no chão lá e diz assim: você não deu presente para nós, você deu presente para a sua casa. Você não pensa em nós, você pensa nas coisas. Como assim? Mas a casa é para vocês. Mas o dinheiro é para vocês. Já ouviu isso do seu pai? Eu só trabalho para vocês. Eu faço tudo para vocês. Será que... Aí eu fiquei pensando assim, né? Falei, será que a gente não tem que pensar um instante que o nosso dinheiro é dele também? E de repente diz assim: meu filho, está aqui, ó, de tudo que eu ganhei, uma parte eu te dou, para você fazer o que você quiser, é seu. Eu não quero intervir, eu não quero ter o direito de administrar o que é seu. Está aqui, é seu, meu filho, pode levar. Faça o que você quiser com essa parte é nossa. A graça, meus irmãos, ela é generosa. A sabedoria carnal é individualista. A graça tem prazer em dar. A sabedoria carnal tem prazer em reter. Reter. Hoje de manhã eu parei ali em frente ao Padre Marcelo e uma moça, já de meia idade, abordando os carros. E eu já logo pensei, falei, lá vem pedir alguma coisa, né? Sabe aquele pensamento assim? Lá vem, né? Falei, cadê a minha carteira? Está guardada dentro da bolsa, já sei. Ó, não tem dinheiro, está na bolsa, não dá para pegar. Ela parou assim do ladinho, um punhado de saco preto na mão assim. O meu nome é fulana de tal, eu sou da organização tal, nós damos tratamento para pessoas envolvidas com droga, e eu faço esse trabalho vendendo por R$2 esses saquinhos de lixo. O senhor pode nos ajudar? Aí Edith já puxou a bolsinha, abriu a bolsinha. Você tem R$2 aí, meu bem? Tem, tá aqui. Como é que você reage quando você tem que ser generoso? Qual é a interface que você usa entre você e a necessidade de alguém? É a graça ou é a individualidade? Não vou dar porque vai me faltar. Não vou dar porque eu não sei do que se trata do lado de lá. Como que você reage? Diferenças entre a graça e a sabedoria humana, sabedoria carnal, como diz o texto bíblico. A graça é sacrificial. A sabedoria carnal é egoísta. Eu falei de individualista, agora falo de egoísta. São coisas diferentes em certo sentido, em muitos sentidos. Porque o egoísta é o que acha que ele é o centro do mundo. A sua vontade é a melhor vontade, é a única vontade. O egoísta é aquele que acha que o mundo gira em torno dele. O egoísta acha que ele sempre está certo. O egoísta acha que a opinião dele é sempre a melhor. O egoísta sempre acha que todo mundo tem que funcionar em favor dele. Já a graça é o contrário. A graça é aquele que acha que tem que servir todo mundo e que o grande lance da vida é servir o outro. Sabe essa coisa de mãe que trabalha o dia inteiro, assim? Que se esmera em casa e faz as coisas e tal e tal. E aí chega no final do dia, assim, um dos filhos pede assim: mãe, pega não sei o que para mim. Aí os outros: vai pegar você. Aí a mãe: não, deixa que eu vou. Ela vai lá.
E ela oferece assim: está aqui, meu filho, o que você pediu. Estava na sua gaveta, você não achou? Ah, eu não procurei direito, mãe. Obrigado. A graça se propõe a se sacrificar. A sabedoria carnal se propõe a se egoificar. Eu primeiro. Se vira, procura. Se bem que tem hora que tem que deixar os meninos procurar mesmo, né? Mas eu estou falando disso em tantos outros sentidos, né? Eu estou tentando achar alguns casos aqui, para os irmãos entenderem. Mas eu estou falando isso na essência de ser, entende? Na essência de ser. Acho que os irmãos entendem isso. Diferenças entre a graça e a sabedoria carnal. A graça é sincera, a sabedoria carnal é interesseira. A graça é verdadeira, a sabedoria carnal é hipócrita. A graça é justa, a sabedoria é meritocrata. Aliás, essa palavra meritocracia está na moda aí por conta das eleições. Deixa eu dar uma pincelada nesse trem aqui. A graça de Deus não é meritocrata. A meritocracia diz que você merece o que você faz por merecer. Isso é meritocracia. No sentido político, que essa palavra está sendo usada, o que se quer dizer é que todo funcionário público deve merecer o salário que recebe. Então, ele tem que trabalhar para merecer. Isso seria estabelecer uma meritocracia no sistema de gestão pública. Agora, como é que você estabelece meritocracia dentro de casa? Fala para mim. Como é que você estabelece meritocracia quando você tem que passar 24 horas por dia servindo a alguém que não vai te fazer nada em troca? Como é que você estabelece meritocracia quando um dos seus filhos tem uma fraqueza enorme e você tem que aceitá-lo como ele é? E que se você não aceitar, ninguém mais vai aceitar. Quando eu pensava nisso, meus irmãos, me veio a seguinte ideia, porque é verdade, muitas vezes o mérito deve ser coroado com o bônus. Isso é verdade, isso é bom, é saudável, inclusive. Tá certo? O seu filho tem um quarto e ele é um preguiçoso de mão cheia. E você diz assim: meu filho, se você arrumar o seu quarto, eu vou te dar tal coisa. Isso é bom ou é ruim? É bom, é ótimo. Porque ele vai exigir dele um esforço, vai despertar nele um interesse para que ele arrume o quarto e, em paga desse arrumar o quarto, ele receba alguma coisa. Agora, você tem que tomar cuidado para ele não achar que você está pagando o serviço dele. Não. Eu arrumei o quarto porque porque você me deve pagar, porque eu mereço receber porque eu arrumei meu quarto. Não. Todo filho arruma seu quarto porque é obrigação dele arrumar o seu quarto. Percebe o problema disso? Agora, algumas pessoas sofrem na vida e outras pessoas vão dizer assim: não merece, tem que nem quando nós fomos lá na Cracolândia, nós ouvimos isso, e já sabíamos que iríamos ouvir isso. Esse povo tem que morrer mesmo, tem que matar esses bandos de drogada aí, isso não presta para nada. O que significa isso? Posto numa balança, o que faz de bem e o que faz de mal, esses indivíduos só fazem mal, então não merecem nada. Bom, aí é isso que eu estou dizendo. A graça de Deus é justa. É justa para discernir se não faz nada de bem porque não consegue fazer, e é necessário que ele tenha a graça de Deus, ou não faz nada de bem porque não quer fazer nada de bem mesmo. Isso é uma coisa muito difícil, porque com 2, 3 crianças em casa, 12 horas por dia, você fica louco sem saber se é justo ou não é justo, porque um bate no outro e vira aquele trem, e aí você já não sabe mais nada. Você já bate nos dois, logo na dúvida, bate nos dois. Pronto. Você já foi criado com o irmão mais velho assim? A mãe nunca sabe quem faz uma coisa ou outra. Porque ora um é santo, ora o outro é santo, ora um provoca, outro provoca. Quer saber? Bate logo nos dois e fica por tudo certo. Se tiver 3, bate nos 3, né, Neidinha? Já bate logo nos 3 e acaba com isso. Porque tentar ser justo é um exercício de fé. É um exercício sobre-humano, porque é muito difícil isso.
Nós não conseguimos ser justos o tempo todo, como Deus é justo. Agora, se relacionar através da graça é se lembrar a todo instante que se Deus fosse exigir justiça de qualquer um de nós para nos dar a sua bondade, não daria para nenhum de nós. Então, mesmo assim, nós podemos exercer justiça e dar àquele que não merece, porque fazendo isso nós seremos como Deus, que faz o sol nascer, que dá coisas boas a todas as pessoas, mesmo àqueles que não dão bola nenhum, que não reconhecem o favor de Deus. A graça de Deus e a sabedoria humana, sabedoria carnal, último item, meus irmãos, ela é significativa. A sabedoria humana é vazia. Vazia. Irmãos, me desculpem, eu estou confuso com o horário. Que horas são? Então já passou 15 minutos do nosso tempo, é isso? Puxa vida. Irmãos, eu estou olhando para aquele relógio agora que eu percebi, ele está parado. Eu pensei comigo, 10 para as 11, ele está 1 hora atrasado, quando der 11 horas está na hora de eu terminar, né? Mas ele não saiu do lugar, olha, que bênção, irmãos, aleluia. Hoje nosso tempo parou para o nosso encontro, olha aqui só. Então eu vou terminar com essa última, tinha mais umas 2, 3 folhas aqui, mas eu vou ficar por aqui. A graça, se relacionar pela graça, significa que os seus gestos serão significativos. A sabedoria carnal, os seus gestos serão vazios com o passar do tempo. Lembre-se de um professor que você muito amou. O que ele fez por você? Certamente foi um gesto de graça. Até mesmo agora, um puxão de orelha que ele te deu, você diga assim, puxa, aquilo foi um gesto da graça de Deus. Eu precisava daquilo. Lembre-se de alguém que foi, ou que é significativa na sua vida. Essa pessoa naturalmente estará associada à graça de Deus. Agora, os gestos de sabedoria humana, sabedoria carnal, você fala assim, não, eu entendi, ele só queria me usar mesmo. Ele me enrolou, ele achou que... Agora eu vejo o quanto ele não me ama de verdade, o quanto ele me usou. Agora eu percebo o quanto ele foi individualista, egoísta. Agora eu percebo que ele só tinha interesse em mim, não era que ele gostava de mim de verdade como eu sou. Não, ele queria me usar para algum fim. A graça de Deus, ela marca as pessoas. E se relacionar com alguém pela graça é marcar a vida de alguém. Eu acho que o exemplo maior disso é a vida de uma mãe. Via de regra, as mães são tão graciosas nisso. E muitos pais também são muito graciosos nisso. Às vezes até são mais graciosos que as mães, talvez. Ontem à noite ficou uma confusão lá em casa. Eu apanhei, eu acho que uma vez do meu pai. E minha mãe dizia assim, não foi eu que te bati naquela vez, foi seu pai. E minha irmã mais velha, não, foi a senhora, não foi o papai. Afinal de contas, quem te bateu? Eu falei, eu sei lá. Eu tinha só 7 anos, 8 anos, eu não lembro quem me bateu. Eu sei que minha casa foi uma casa cheia da graça de Deus. Isso que importa, não é? É isso que importa. A face da graça de Deus, provedora de sabedoria para os nossos relacionamentos. Eu quero encerrar, meus irmãos, orando por nós, para que Deus nos faça viver pela graça. Às vezes a gente quer esquecer essa história de graça e pensar no individualismo. Não poucas vezes a gente pensa mesmo no egoísmo.
não poucas vezes a gente quer mesmo usar alguém, ao invés de respeitar a fragilidade de alguém. Se você... Talvez você diga assim, eu sou frágil, sou usado lá no meu trabalho. Não, é verdade, talvez você esteja nessa posição de fragilidade. Mas num outro momento você está numa posição de força e tem alguém abaixo de você na posição de fragilidade. E aí, como é que você age? Como é que você reage?